Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vamos. Marcos 4, versículo de número 8. Amém? Marcos 4, versículo de número 8. Deixa a Bíblia aí aberta. Marcos 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Outra, enfim, fala comigo. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Outra, enfim, fala comigo. Outra, enfim. Amém? Pai Celestial, nós damos graças pela Tua Palavra. Que bom é ler a Tua Palavra, que bom é meditar na Tua Palavra, que nós, Senhor Deus, possamos entender que chegou esse tempo, que chegou esse momento da semente semeada, produzir fruto em nossas vidas, produzir fruto em nossa família, produzir fruto em nosso trabalho, produzir fruto, Senhor, onde quer que andarmos. E este fruto, Senhor, é um fruto que multiplica-se a 30, a 60 e a 100 por um. Que esse milagre seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Boa terra, irmãos, boa terra é o lugar onde o fruto, a semente, se multiplica. Amém? É esse lugar. Qual lugar? Boa terra. É esse lugar onde a semente, onde o fruto, é esse lugar que multiplica-se o fruto e a semente. Amém? Deus está dizendo para mim, Elias, você está numa boa terra. Amém? Deus está dizendo para você, você está em uma boa terra. Amém? Nós estamos em uma boa terra. Daqui a pouco nós vamos pisar ali em uma boa terra. Então, o fruto vai multiplicar a 30, a 60 e a 100. Amém? Boa terra é esse lugar. Amém? Aonde a semente se multiplica. E eu e você vamos, em nome de Jesus, tomar posse dessa bênção. Amém? Esse texto, irmãos, capítulo 4 de Marcos, né, é muito interessante. Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver que Marcos coloca uma narrativa em que as pessoas começam a criticar Jesus, e essa crítica vai aumentando, vai se tornando cada vez mais acerrada, de tal ponto que a família de Jesus também já quer criticar, repreender Jesus e a sua obra. Aí você fica imaginando assim aqueles discípulos, por exemplo, Mateus, né? Jesus passou por ele e disse, segue-me. E ele largou tudo e seguiu Jesus. E ele começa a seguir Jesus e ele vê reclamação da esquerda, reclamação da direita. Ele vê a própria família reclamando, falando, Jesus, ó, você tem que ficar quieto. Por quê? Porque agitado desse jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu fico imaginando, né, a cabeça daquelas pessoas que estavam começando a seguir a Jesus. Quando a gente segue alguém de sucesso, né, alguém que já tem aí, é um império grande, é mais fácil. Esse cara é um cara de sucesso, eu vou segui-lo. É mais simples. Por quê? Porque a gente olha para a história dele e é uma história de sucesso. Agora aqui não. Aqui Jesus está começando o seu ministério e as pessoas estão depositando crítica, os líderes religiosos estão criticando, as pessoas de posse estão criticando e até a sua família está criticando também.
Coloque-se aí no lugar de Mateus. Coloca no lugar dele. Meu Deus, embarquei numa canoa furada. Não era para eu ter saído de casa. Não era para eu ter feito isso. E aí, quando vira o capítulo, isso capítulo 3, quando vira o capítulo 4, Jesus nos diz essa parábola. A parábola do semeador que saiu a semear. E ele diz, outra, enfim, caiu em boa terra. E essa semente que caiu em boa terra deu fruto. E esse fruto vingou, cresceu. E esse fruto produziu 30, 60, 100 por um. Eu e você, irmãos, somos essa boa terra de Deus. Amém? Amém? Eu e você somos essa boa terra do Senhor. Jesus fala aqui, irmãos, de uma primeira terra. Uma primeira terra que ele fala é a beira do caminho. Se você for ler no texto, está no versículo 4, ele diz, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Aqui, irmãos, são essas pessoas que têm uma terra, e essa terra se chama beira do caminho. Quem é essa galera, beira do caminho? É essa galera, irmãos, que só está atrás daquilo que Jesus faz, mas não quer saber daquilo que Jesus fala. Se você ler a explicação de Jesus no versículo 15, Jesus vai dizer claramente, olha aqui, irmãos, que coisa. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, enquanto a pessoa está ouvindo, mas ela não está nem aí o que está sendo falado. Enquanto ouvem a palavra, o que acontece? Vem o maligno e tira a palavra semeada. Por que tira a palavra? Porque a pessoa não está nem aí para a palavra que foi falada, para a palavra que foi semeada. As pessoas, irmãos, beira do caminho, elas estão atrás daquilo que Jesus faz. O que Jesus faz? Jesus faz um monte de coisa. Então, onde que Jesus está fazendo esse monte de coisa? Está fazendo aqui, está fazendo ali, e essa pessoa vive correndo de um lugar para o outro, atrás daquilo que se faz, mas ela não ouve a palavra de Deus. Nessa terra, que se chama beira do caminho, não há fruto. Pense sobre isso. Se você está somente atrás daquilo que Jesus faz, não há fruto. Mas eu recebi a cura, eu recebi isso. Sim, recebeu. E depois? Não, depois nada. Quero nem saber, depois eu fui viver minha vida do meu jeito. Não, irmão, não, irmã. Aquela pessoa à beira do caminho, ela ouve o pastor Alessandro falar aqui. Olha, irmãos, vamos caminhar para cá. Mas ela nem liga para o que está sendo falado. Satanás vem e rouba aquela semente. Antes da semente virar fruto, já foi embora. Mas por que foi embora? Não estou atrás do que ele fala, não. Eu estou atrás do que ele faz. Quando ele fez por mim, eu segui o meu caminho, segui a minha direção. Quando ele fez por mim, estava tudo resolvido. Não me importa o que Jesus fala. Coração chamado beira do caminho. Qual é o seu coração, irmão?
Ah, pastor, eu saí de uma distância. Pastor, você precisa ver a distância que eu percorri para poder chegar aqui e ser curado. Amém. Mas você vai ouvir a palavra. Quem ouvir palavra, quem ouvir nada. Eu vim aqui para ser curado. Na hora que eu for curado, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu quero lá saber o que você está falando. Mas está falando a palavra de Deus. Que palavra de Deus? Nada. Eu só estou atrás daquilo que Deus faz. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Nessa terra não há fruto. Como é que está o seu coração aí, irmão? Como é que está a sua vida? Você que está nos ouvindo em casa, como é que está o seu coração aí, irmão? Pastor, estou correndo. Correndo o que, irmão? Que Deus tem que fazer um monte de coisa. Eu botei uma lista aqui, ó. 10 coisas que Deus tem que fazer na minha vida. É mesmo, irmão? Que legal. Que tal você fazer uma lista de 10 coisas que você precisa ouvir da palavra de Deus? Consegue entender? Esse à beira do caminho, enquanto ouvir a palavra é arrebatada. Por quê? Porque não está nem aí para a palavra. Ele só quer ação. Pastor, hoje o culto foi muito parado. O que foi, irmão? Não, foi parado o culto. Como assim parado? Não teve movimento. Mas você ouviu a palavra? Que palavra? Eu vim aqui atrás do movimento. Vou sair daqui e vou para ali. Por quê? Porque ali o pessoal está num movimento. E eu vou para lá porque eu quero é movimento. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. À beira do caminho, de fato, passa muita gente. Mas não há fruto. E Jesus coloca um outro terreno, irmãos, que é um terreno que às vezes a gente cai na pegadinha, né? Que é o solo rochoso. É aquele terreno que a palavra cai, a pessoa ouve a palavra e vive o momento. Ele recebe aquela alegria do momento. Repete comigo. Alegria do momento. Repete. Cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado. Cuidado com essas pessoas que vivem atrás da alegria do momento. Porque a alegria é do momento. O momento passa e a alegria vai embora com ele. Ah, meu time foi campeão. Alegria do... Porque o time foi rebaixado no outro ano. A alegria do momento, irmãos, é do momento. Cuidado com isso. Olha o que Jesus fala a respeito dessa semente. Versículo 16. Semelhantemente são estes os que são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo, olha o momento aí, ó, logo a recebem com alegria. Alegria do momento. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Olha o momento aí de novo. O momento é um tempo o quê? Curto. E Jesus fala isso aqui. Ele diz: sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Pastor, eu estou buscando a alegria do momento. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque a alegria do momento, ela é de quem? Do momento. O momento passa, a alegria vai embora com ele. Mas nós temos que buscar a alegria do Senhor. Olha a diferença. A alegria do momento, a alegria do Senhor.
A alegria do Senhor passa? Não, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Por isso que a Bíblia fala: alegrai-vos sim, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? No Senhor, e não no momento. Porque quem se alegra, e a alegria do momento, a alegria vai embora. Pastor, hoje o culto me encheu de alegria. Pastor, eu estou alegre demais. Mas na segunda, porque o culto foi domingo, segunda é outro dia, outro momento. A alegria foi embora, porque é a alegria do momento. Não, irmãos. Paulo, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente em qualquer momento. Momento bom, estou contente. Momento difícil, eu estou contente também. Mas por que você está contente? Porque a minha alegria é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Força para enfrentar a dificuldade. Vem a alegria do Senhor. Agora, quem está atrás da alegria do momento, irmãos, não tem fruto. Uma pessoa que está atrás da alegria do momento é uma pessoa que não tem fruto. Não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem inconstante em todos os seus caminhos. Essa pessoa não alcançará do Senhor coisa alguma. Que pessoa? Pessoa que vive atrás da alegria do momento. Existem pessoas, irmãos, que trocam a alegria do Senhor pela alegria do momento. Pastor, não acredito. Existem pessoas que trocam a alegria do Senhor pela alegria do momento. Nós temos Esaú, por exemplo, que era o primogênito, e toda aquela honraria viria sobre ele, Esaú. Mas um dia ele estava com fome. Olha o momento aí, estou com fome, preciso satisfazer minha fome. E o irmão chegou com comida, e ele disse: me dá a comida. O irmão disse: não dou. Me dá a comida, rapaz. Não dou, mas eu vendo para você. Se você quiser me vender o direito da sua primogenitura, se você quiser me vender, eu te dou a alegria do momento. Trocou a bênção de Deus. Lá na frente ele é chamado de profano. Por que Esaú é chamado de profano? Porque ele trocou a alegria do Senhor pela alegria do momento. Pastor, eu não vou esperar, eu vou viver o momento. Cuidado, galera, cuidado com esse pessoal que fala desse jeito. Cuidado, porque o momento, por definição, significa curta duração. E aí, para eu ter alegria, eu preciso de novo daquele momento. E cada vez eu vou precisando mais. E cada vez eu vou precisando mais. E de repente minha vida está dominada por aquela situação. Mas o texto continua, irmãos. Aquela semente à beira do caminho é a semente, é o coração das pessoas que estão atrás daquilo que Deus faz, mas não querem ouvir a sua palavra. O solo rochoso, irmãos, é aquela galera que vive a alegria do momento. Mas eu estou alegre. Amém. É a alegria do Senhor? Não, é a alegria do momento. Falhou. E aí Jesus apresenta outro tipo. Ele diz assim, dos espinhos. E Jesus usa 3 coisas para falar dos espinhos. Escuta só. Ele diz assim,
cuidados do mundo, fascinação pela riqueza. E ele diz ambições mundanas. Lá no versículo 19, ele diz: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem com a palavra, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Presta atenção aqui, irmão, irmã. Se o seu coração estiver dominado pelos cuidados do mundo, pastor, então eu não posso cuidar das coisas. Não, você deve cuidar. Aqui está dizendo que o seu coração está dominado por isso. Há uma diferença muito grande. Pastor, eu cuido do meu carro. Todo mundo diz amém. Pastor, antes de qualquer coisa na minha vida, eu corro do meu carro, passa franela. Pastor, um dia o menino foi pisar com o pé sujo no meu carro. Eu juntei a mão na orelha desse menino. Esse menino rodou 3 vezes, caiu no chão. Nunca mais ele pisa no meu carro com o pé sujo. Ô idólatra. Ô idólatra. Então, cuidar de alguma coisa é bênção. Mas o problema, irmão, é quando eu coloco esse cuidado acima de todas as coisas. Uma certa vez alguém disse: Senhor, eu vou te seguir. Tá certo, pode seguir. Não, eu vou te seguir, mas espera aí. Primeiro eu tenho que fazer isso ou aquilo. E Jesus disse: você está reprovado. Não tem primeiro. Quem quer me seguir só tem um primeiro. Quem é o primeiro? É Deus. Não tem nada que possa ser primeiro quando nós estamos servindo ao Senhor. E aquelas pessoas foram reprovadas. Por quê? Porque eles disseram: primeiro deixa eu isso, deixa eu aquilo outro. Não. No reino de Deus, em primeiro lugar, é Deus. Cuidados do mundo, irmãos. Será que nós estamos demasiadamente ocupados com os cuidados do mundo, de tal maneira que nós sufocamos a palavra de Deus? Pensa aí, meu irmão, pensa aí, minha irmã. Ah, pastor, fascinação da riqueza. Quantas pessoas fascinadas pela riqueza. Pastor, então eu não posso ter um carro? Pode, irmão. Pastor, eu tenho um carro, quero comprar outro, não posso? Pode, irmão. Pastor, eu tenho 2 carros, não posso comprar o terceiro? Pode, irmão. Problema nenhum. O problema é quando o seu coração está nos bens materiais. Esse é o problema. Que nós ficamos apegados, arraigados com isso. E desprezamos as coisas de Deus. Mas alguém chegou para seguir Jesus. E Jesus disse: olha, te falta só uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aí aos pobres, distribui, depois você me segue. Ele disse: não, que é isso? Minha riqueza é a minha segurança. Misericórdia. Isso se chama fascínio pela riqueza. Existem pessoas que são fascinadas pela riqueza. Olha, para você ficar rico, você vai ter que fazer isso. Eu faço. Para você ficar rico, você vai ter que ficar confinado, não sei aonde, fazer um monte de coisa. Eu faço. Por quê? Porque ela está fascinada pela riqueza. Topo tudo por dinheiro? Não. Topo não. Fascinado por riqueza. Quem é fascinado por riqueza, irmão e irmã, não dá fruto. Um coração fascinado pela riqueza não dá fruto. E você precisa pensar sobre isso, eu também. Que tipo de coração é o meu? Que tipo de coração é o seu? Que tipo de coração é da Igreja Batista Nacional da Providência? Que tipo de coração, irmão, é lá na sua casa? É esse coração beira do caminho, que só está atrás do oba-oba, só quer mexer, só quer fazer, não para quieto? É o coração rochoso,
Pastor, eu quero viver a alegria do momento. Eu sou dono do meu corpo. Meu corpo é meu. Eu faço com o meu corpo o que eu quero. Olha, irmão, viver a alegria do momento. Não, nós temos que viver a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou será, irmão, que o nosso coração está cheio de espinho? Quem já entrou num lugar cheio de espinho? É bom, né? Olha, o solo, irmão, espinhoso. E Jesus diz que o solo espinhoso é esse solo em que as pessoas estão fascinadas pela riqueza. Quem sabe hoje no altar aqui você vai colocar o seu coração aqui no altar e vai dizer para o Senhor: Senhor, eu já fui fascinado pela riqueza, mas isso está repreendido da minha vida. Não tem outro fascínio na minha vida. Não tem nada que esteja à frente da tua presença em minha vida. Hoje é dia de ceia. Vem para cá, irmão, e vamos fazer essa aliança com o Senhor. E o texto então chega nesse ponto. Diz assim, outra enfim. Fala comigo. Mais forte. Outra enfim. Amém? Caiu na minha vida. Amém? Outra enfim caiu na minha vida. Pastor Elias, minha vida é uma boa terra. Minha vida é uma boa terra. E a palavra de Deus, eu escuto a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu recebo a palavra de Deus. A palavra de Deus produz fruto em minha vida. Esse fruto vinga, esse fruto cresce, esse fruto multiplica-se. Amém? Porque o meu coração, porque a minha vida é boa terra, sim. O que você vai decidir hoje, irmão? O que você vai decidir hoje, irmão? Cadê a palavra de Deus na sua vida? Pastor, eu fui no culto, Deus falou comigo. Cadê essa palavra, irmão? Que virou isso da sua vida? Não, pastor, ele falou lá e tal, tanta coisa que Deus fala. Deixei para lá. Deixou para lá, irmão? Você deixou para lá a palavra de Deus? Não, pastor, é porque eu tinha tanta coisa para fazer. É mesmo, irmão? Você tem coisas para fazer na frente da sua comunhão com Deus? Sinto muito dizer, mas você está errado. Você está errada. Não pode haver, irmão e irmã, nada em nossa vida que esteja à frente de Deus. Ele tem que ser em primeiro lugar. Deus triuno, só há um. Amém? Pensemos, irmãos, nessa semente, boa semente. Cadê você? Quem já ouviu a palavra de Deus? Amém? O que você fez, irmão? Você transformou essa palavra em vida? Ou você esqueceu em algum lugar essa palavra? Hoje é dia, aqui é o lugar do altar do Senhor. Oh Deus, eu transformei meu coração num monte de espinho. Mas hoje eu vou arrancar o espinho pela raiz. E no meu coração não vai nascer mais espinho, não. Amém? Você tem que ter coragem, irmão. Você tem que ter coragem, irmã. Você tem que vir aqui à frente. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos pisar numa boa terra. Amém? Vamos pisar numa boa terra. Numa terra, irmão, que mana leite e mel. Uma terra, irmãos, que Deus preparou para nós. E você e eu e nós temos que pisar nessa terra com os olhos da fé. Você precisa, eu preciso correr aqui no altar do Senhor e falar: com esse coração aqui eu não chego a lugar nenhum. Dá-me, Senhor, um coração novo. Dá-me, Senhor, um coração puro. Dá-me, Senhor, um coração renovado. Dá-me, Senhor, um coração de carne. Tira esse coração de pedra, Senhor. Coloque em mim um coração de carne. É você, irmão, sou eu. Somos nós, igreja.
que temos que nos movimentar hoje. Quem é que está disposto? Amém? Quem é que está disposto? Hoje é o dia, aqui é o lugar que Deus separou para isso. Para eu e você, para nós permitirmos que Ele, o Senhor, transforme o nosso coração. Pastor, meu coração é pura rocha. Deus vai quebrar essa rocha, amém? E Deus vai fazer desse deserto um manancial de água. Mas isso é aqui no altar, irmão. Você tem que sair daí, você tem que vir para cá, para o altar do Senhor, e falar com Deus. Deus, aqui está a minha vida. Eu não quero ir para casa com um coração desse. Eu quero ir para casa com um coração boa terra, aonde a tua palavra cai, onde a tua palavra produz fruto, aonde esse fruto multiplica a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É você mesmo, irmão, é você mesmo. Fica olhando aí pro seu vizinho, não, é você mesmo, é tu mesmo. Seu coração, irmão, diante de Deus, meu coração diante de Deus. Vamos trazê-lo aqui para o altar, amém? Vamos trazê-lo aqui para o altar. Vem cá para o altar do Senhor. Quebranta o seu coração no altar do Senhor, irmão. Fala: Senhor, quando eu me levantar, eu vou me levantar boa terra, amém? Eu vou me levantar boa terra. É tu mesmo, vem para cá para o altar. Pode vir, vem meu irmão, vem minha irmã. Eu preciso, Senhor, desse novo coração, porque eu já fui dominado por tanta coisa. Pastor, a alegria do momento, eu já vivi tanto a alegria do momento, mas agora não quero mais. Eu quero viver a alegria do Senhor. Vem para cá, irmão. É aqui no altar do Senhor. Sai daí, vem para cá. Vem para cá. Porque, irmãos, porque nós vamos sair daqui com um coração novo, amém? Enquanto os irmãos cantam, é a sua oportunidade, é a minha oportunidade, amém? Vem para cá pro altar, vem para cá, vem para cá. Quero ouvir tua voz. Em nome de Jesus, vem para cá, irmão, vem para cá. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra anseia pela chuva, e guardarei os teus mãos. Em nome de Jesus. Pois pra mim só Vem, meu irmão, vem, minha irmã.